Bom dia, Brasil. Bom dia, Faria Lima. Sejam bem-vindos a mais um pré-market aqui no canal da BMC. Eu sou Marco Prado e eu estou todo dia com você, de segunda a sexta-feira, a partir das 8h30 da manhã, trazendo muita, mas muita informação de mercado financeiro, atualizando com as bolsas internacionais, fazendo abertura dos mercados futuros aqui, trazendo a agenda do dia. Olha, imperdível como sempre, a gente traz muita informação em tempo real e sempre passando as análises de algumas ações com você que está chegando agora. Vamos acordar, vai embora que hoje é terça-feira, último dia 31 de janeiro de 2023. Acabou o mês de janeiro, um mês ficou para trás, vai começar, diz que o Brasil começa só depois do carnaval, então a gente vai ter que esperar mais alguns dias para o ano começar. Não, que o ano já começou. Dando bom dia para o Márcio Mota, que já chegou aqui dando bom dia, a Michele, rainha da madrugada, que não dorme. Michele dando bom dia para nós aqui. Vamos se assentando, chegando, pegar a caneca de café e bora começar o nosso pré-market de hoje, que hoje é dia de rolagem. O dólar, ele vence mensalmente, né? Então hoje é o último dia do dólar do mês de fevereiro, já que a gente opera um mês para frente. A partir de amanhã, fevereiro, a gente começa a operar março e muda a letra do dólar. Se eu não me engano, quem vai confirmar para mim a letra é o Guga. Guga, bom dia. Eu não confiro nada, cara. Quem operador é tudo, né? Falando sou eu. Não sei de letra coisa nenhuma. Fala, Gabriel, bom dia, Romulo Magalhães também. A letra é H, né? A letra é H agora. É H, não é H que começa hoje no dólar? Se eu fosse bom de letra, eu não estava no mercado financeiro. Você era professor de educação, professor de português, né, Guga? Ó, de educação física tu acaba com... Educação física não, mas de português... Não, de educação física você é atleta, você é tenista. Falam que você é tenista, né? Contaram a história aí, que eu não boto fé, mas que esse shape aí, você tem cara que não joga nem peteca, irmão. Tá. Ó, faça suas apostas. Entra vendido. Façam suas apostas se o Guga é tenista ou não. Guga, já que eu chamei o dólar aqui, dar um bom dia para a Michele que está na academia agora treinando, já passou, falei do dólar, né? A gente falou um pouquinho aí, já falei não, né? Falei que muda a letra e a Petax. Então, o dólar é o seguinte, tem 4 janelas ao longo do dia. O Banco Central ele faz 4 médias para formar o dólar comercial do dia para os importadores e exportadores. Então, por isso que existem as janelas de Petax que acontecem todo dia. Elas são 10 horas, 11 horas, meio-dia e 1 da tarde. São 4 horários que o Banco Central pega 2 minutos e faz uma média do mercado. E a média dessas 4 janelas é a Petax oficial do dia. Hoje foi formada a Petax mensal. Então, teoricamente, historicamente, hoje é o dia que nesses horários, às 10, às 11, a meio-dia e 1 da tarde, o dólar tende a ser mais volátil que o normal, porque os bancos, os grandes bancos aí, defendem as suas posições comprados ou vendidos. E isso não dá para a gente prever, porque a gente não sabe o tamanho da posição e para que lado que os caras que mandam no mercado querem a moeda. Porém, né, a gente está vendo o dólar aí amanhecendo com uma leve alta perante os seus pares. Dólar que fechou ontem em alta. A pergunta é o seguinte, de $1 milhão que nem o Guga a gente não sabe responder, mas a gente vai tentar te ajudar e eu vou jogar essa bucha pro Guga. Cara, será que o dólar fecha a Petax acima dos 5.100 ou próximo a 5.200 ou morre no meio do caminho? O que você está prevendo aí hoje pelos seus estudos, Guga? Cara, boa pergunta, né? Não entrou ainda para compartilhar minha tela aqui. Tô esperando ele poder botar minha tela aí para a turma poder ver. Mas vamos lá, vamos estudar aqui o dia de hoje e o que nós podemos esperar, né, para esse 31 de janeiro aqui. Né? Assim, pessoal, não sei se conseguem compartilhar minha tela aí. Acho que a equipe está... Tinhos, enquanto isso, está compartilhando aqui, eu só vou dar um bom dia para o Davizão, que tem 2 títulos em janeiro, mas não tem Mundial. O José Antônio dando bom dia, José Américo também dando bom dia para nós aqui. E o Rogério Torres, bom dia, Marco, Prado e Guga. O pessoal tá animado aí nessa terça-feira, sexta-feira. Já tô querendo falar, Regis, bom dia para todo mundo.
Marcão, acho que a gente vai ter que ir no doutor dar uma pesquisada aí se está tudo certo aí com a saúde. Falando de educação física, tá me falando já para sexta-feira, hoje recém é terça, a coisa não, tá meio falta cronológica aí, pô. Isso tá ao vivo, cara, não me faça ficar preocupado. Tem testemunho aqui no chat que hoje era 3h30 da manhã, eu já estava acordado já, que tinha insônia. Vai direto, cara, aqui é 24 horas por dia, chega uma hora que o parafuso... Mas vamos lá, vamos acordar, bora lá, vai. Tá bom. Chegou aí, Guga, lá, né? Chegou. O que dá pra gente imaginar, cara? Pô, vamos lá, vamos pensar aqui no dólar, né? Olhar um pouco mais afastado aqui, começar olhando um pouquinho mais afastado aqui o dólar, tá? Vamos lá, a gente trabalhou alguns dias aqui, tá, nessa região dos 5,07, 5,08. Tá? Dólar já vem num processo de correção desde o início do ano. A gente estava lá trabalhando com dólar a 5,50, né, olhando para o dólar futuro, e veio aí num período, né, a gente veio aqui com bastante, um fluxo, né, bastante favorável à real. Tá? A gente viu aí a valorização da nossa bolsa, a gente tem a percepção de que a bolsa está barata aqui no Brasil, né? Gringo tem a percepção de que a bolsa está barata aqui no Brasil e o fluxo está presente. Tá? Só que não podemos esquecer, né, que desde o dia 12 de janeiro a gente não consegue perder essa região aqui. Tá? Já tivemos alguns movimentos onde a gente se afastou mais rápido dessa região. Tá? Se nós formos olhar principalmente ali no dia 18 de janeiro, né, a gente se afastou muito rápido dessa região e agora, né, a gente está trabalhando com mais força. Tá? Então acho que a tendência, pelo que me parece aqui, tá, não é de acelerar para cima. Tá? Então, para cima, assim, consigo enxergar aqui no máximo esse 5,20. Tá? Eu não consigo olhar assim para os 5,25 ainda. Tá? Eu ainda acho que a gente trabalha aqui até esse 5,20. Tá? Podendo voltar aqui o trade aqui da abertura, quem sabe de 5,20 para 5,180. Tá? 5,200 para 5,205, né? 5,205 para 5,180. Né? Acho que a gente tem aqui uma possibilidade. Se for a 5,250, tá? Pô, aqui, ó, seria uma surpresa para mim, se nós formos para essa região aqui, né, 5,250, seria uma surpresa maior, né? Pô, a gente teria um espaço muito maior também para pegar aqui de ajuste, para pegar de correção, tá? Mas não consigo enxergar aqui com toda essa movimentação que a gente está tendo, né? Todo esse peso aqui de curto prazo. Se nós formos analisar, né, o quanto oscilou o dólar, né, no tempo, nesse período, e a gente puxa, né, e tenta olhar para agora, né, quanto está oscilando, né, a gente percebe que no mesmo período de tempo, né, quando a gente estava nessa mesma região, o movimento ele foi muito pífio. Está se gastando muito mais tempo para sair dessa região. Então surge aqui um alerta, né, muito grande que, não vai conseguir inverter, dólar não consegue melhorar, está mais com cara de que a gente vai perder depois essa região dos R$5, né, num futuro mais próximo, quem sabe aí em fevereiro. Tá? Então é isso que eu consigo enxergar aqui por enquanto, olhando aqui para essa abertura aqui do dólar. Tá? E aí, sendo bem pontual, né, olhando aqui para o curtíssimo prazo, olhar aqui para a abertura do nosso dia, né, eu fiz uma projeção um pouquinho mais ampla, né, mas nós podemos aqui olhar para os movimentos aqui do final do dia de ontem, certo? Que me projeta, né, um outro range. Eu consigo trabalhar aqui com um outro range, né, olhando aqui para a região de 570, 560, né? São movimentos mais curtos, né? São movimentos de 10 pontos, né? O que já começa a ser muito custoso, né? Fica muito caro caso o movimento não aconteça, né? Então é algo mais confuso. Eu preciso que o dólar consiga andar um pouco mais, eu preciso que o dólar consiga ir lá para essa casa dos 5,20, né? 5,205, né? Para que a gente consiga ter aí uma margem de segurança maior para fazer a operação na ponta vendedora. Então essa é a minha visão aqui para o dólar, aqui para essa abertura, num tom positivo. Legal, bacana, obrigado, Guga. Dari Pinheiro dando bom dia, o Júnior também chegando, o Wellington Konishi, bom dia para você também. Bora deixar o like aí, como o Wellington está sugerindo, para quem está assistindo a gente pelo YouTube e não pela plataforma da Nelogica. O Guga, aparentemente aqui, eu estou vendo o seguinte, minha análise não, minha leitura aqui de início de mercado, né? Eu estou vendo o dólar, deixa eu só que saiu a plataforma aqui, pegar as carteiras, ele está subindo aí. O dólar ele fez um movimento de queda no último período que estava caindo no mundo inteiro.
mas o dólar está subindo hoje perante seus emergentes. Eu acho que vai ter uma... E assim, a percepção que eu tinha é que sempre teve um fluxo de venda, principalmente de fora, gringo apostando aí bastante aí, e vendendo muito nos últimos períodos. E agora sim, lá fora o movimento não está ajudando muito, porém a gente tem a Petax. Então o braço de ferro hoje vai ser difícil, é muito difícil apostar alguma coisa. Se fosse pela percepção, experiência de mercado, eu acho que esse dólar cai na manhã, sobe à tarde. Como se fosse Nostradamus, né? Mas por quê? Porque eu acho que vai ter uma briga de Petax aí para tentar derrubar a moeda e depois largam a moeda naturalmente deve voltar. Então, acredito, por experiência, estar operando só um tempinho, eu acho que pode ser que aconteça isso. Mas a gente sabe que mercado é mercado. É apenas passando uma leitura para você que me acompanha, que acompanha a mim, o Guga, todo santo dia de manhã. E o Boixá, hein? Boixá deve estar onde agora na Disney lá, hein, o Guga? Agora, será que ele já abriu a primeira latinha lá? Eu moro a menos, não dá para beber, né? Agora, né? Boixá tá lá. O Boixá deve estar fazendo o Pateta estopar. Ele falou que ia fazer o Pateta estopar lá na Disney. Deve estar tomando stop do Pateta lá. Que chique, perrengue chique do Boixá. Cara, é o seguinte, a informação que eu vi hoje de manhã, eu vi o seguinte, ó, que a Petrobras hoje ela vai receber aí um montante de 430 milhões de reais, né, equivalente a um pagamento contingente ao preço do barril de petróleo, referente ao exercício de 2022. Então, uma notícia que vai entrar na Petrobras é que ela vai ter um pagamento de 430 milhões. Difícil precificar o quanto esses 430 milhões serão referente a uma possível alta no papel, levando em conta que o minério de ferro, petróleo agora, ele caiu 1,13%. Dá para a gente pensar em um papel da Petro indo um pouquinho a mais do que ele trabalha agora com essa bagatela de 430 milhões entrando nos cofres, ô Guga? Petro que fechou a R$ 28,89, é isso? É isso. Bom, a gente está abaixo aí, 6,5% da máxima que nós tivemos ali no dia 23, né? Então a gente tem aqui um espaço para melhorar significativamente aqui em Petrobras, sim, está fazendo aqui novas máximas em relação a esse período, né, de janeiro deste ano. Tá? Então pode sim fazer uma movimentação um pouco mais intensa. Mas a gente não pode esquecer do petróleo, né? Acho que hoje é um dia bem desconectado aí. Quando a gente olha, né, acho que os investidores vão ter bastante dor de cabeça hoje para poder operar. Né? Quem quiser performar hoje, no dia de hoje, eu acho que tem que ter um pouco mais de cautela, deixar assim, ver onde o mercado vai errar, né? Vai esticar, para aí sim se posicionar. Né? Assim que eu estou olhando para dólar, assim que eu estou olhando para índice, né? Acho que o índice ontem ele mostrou, né? Exatamente isso. Que a gente olhava aí na abertura dos mercados, né? Olhava para os futuros nos Estados Unidos, todos eles caindo lá perto de 1%, nosso índice caiu muito menos na abertura e logo em seguida entrou um fluxo ali comprador, né, antes das 10 horas da manhã, um fluxo comprador muito intenso, e a gente não veio fazer mais novas mínimas em relação ali àquele movimento da abertura do dia de ontem, né, bem contrariando aí os movimentos dos mercados. Então mostra que cada mercado de fato começa a ter a sua vida própria, né? Eu acho que isso vem muito do volume de investidores que estão negociando hoje os mercados e como tem pessoas que se especializam em determinados setores. Né? Então o mercado hoje é muito mais dinâmico, muito mais complexo do que era no passado. Né? Ele ia num oba-oba para todos os lados. Né? Então ia todo mundo junto. Né? E a Europa, Estados Unidos, Ásia, Brasil, né? Todo mundo ia para cima, todo mundo ia para baixo, tudo era muito linear. Né? Acho que agora é tudo muito mais turbulento, né? Tecnologia, acesso à informação, investidores especializados em determinadas áreas, isso faz com que os movimentos, né, eles sejam independentes. E aí, a resultante dos movimentos sendo independentes, né, é um bicho completamente novo, diferente do que a gente está acostumado. Então, como a gente antigamente tirava os movimentos, eram todos eles aconteciam junto, né? Todo mundo era estimulado junto, porque a gente tinha muito menos players no mercado, né? E com cabeça e com informação muito mais restrita, a gente fica esperando que o mercado vai se comportar daquela mesma maneira, e não vai.
né? Então hoje dá para ser muito especialista em um determinado mercado para performar, e aí o fato de ter pessoas que são muito especialistas em determinados mercados faz com que a dinâmica de mercado também ela seja diferente, né? Por isso que muita gente que performou nos modelos lá atrás não conseguem performar nos modelos agora, né? Tem tanto sofrimento aí, a galera que está operando, né? A gente vê muito aí dos grandes gestores, né? Tendo dificuldade em performar, a gente olha para os resultados dos fundos, enfim, né? Eu sei que o pessoal fica meio bravo comigo quando eu falo isso, mas essa é a realidade, né? É só a gente olhar aí para a performance da galera. O mercado realmente... O que eu acho é que tem muita opinião por aí, né, Guga? Poucas pessoas, assim, realmente acabam, né, ficando operando na reta ou tá tendo a sensibilidade do mercado. Acho que a maior habilidade do mercado hoje, na verdade, acho que o maior aprendizado do mercado financeiro é a prática, né? Para quem é um, digamos assim, investidor um pouco mais arrojado, o cara que toma a iniciativa de comprar uma ação que seja, né? Não precisa necessariamente nem falar de mercado futuro. E essa prática geralmente faz com que a pessoa pegue uma certa habilidade, uma sensibilidade aí, mas realmente é bastante difícil. Eu vou voltar para o chat aqui, Guga. O que eu estou comentando aqui é que os mercados eles estão trabalhando agora de forma independente. A gente tem que ser cada vez mais especialista em um determinado mercado. Não dá para a gente imaginar que tudo vai andar junto para um lado, tudo vai andar junto para outro. É isso aí. Não, acho que fica bom, não fica bom naquilo. Fica bom numa coisa só, né? Não queria aprender tudo. Eu também sempre fui assim. Mercado futuro é o que eu domino, o resto, cara, o resto eu só nem me atrevo, né? A gente faz uma análise, lê tudo, informa, né? Tem mais ou menos uma percepção, mas operar se virar mesmo é um ativo ali e tá bom demais. O André Machado deixou uma informação importante que eu vou compartilhar aqui, eu vou ler, né? Ele falou que o DCGY veio testar a cabeça do pivô em alta após um rompimento de reação de 61,8% de range, né? Do range de 2002 até 2022. Então o suporte sugere que fez uma deriva, padrão de reversão, que foi rompida ontem, né? Ele salienta o seguinte também, que um pivô de alta mesmo, né? O mercado, ou seja, o dólar deve voltar a subir perante todas as moedas do mundo, mas ele fala que em dia de um intraday, dia de rolagem. Obrigado pela sua informação, por compartilhar com a gente. O Éder Guerra dando um bom dia. Shaq Red dando um bom dia para nós também aí, o seu codinome, Shaq Red. Tem pouco tempo para abertura de mercado. A gente teve um destaque na CVC negativo ontem. A CVC ia fazer uma compra paralela, desistiu numa compra no meio do caminho ali. A ação desvalorizou 14,40%. Eu estou tentando puxar a informação dessa compra que eu vi ontem e estou pescando aqui, não consegui achar. Vamos ver se até o final do programa aqui eu tento passar essa informação no pente para você aqui. Eu vou colocar o índice futuro, aproveitando que o Guga está aqui nesse primeiro bloco, e falar um pouco do índice aqui, do nosso índice futuro, que ontem fechou, deixa eu ver o índice aqui, Guga, para colocar junto contigo aí. Indifut ontem fechou 113.050 pontos. As bolsas lá fora hoje, nessa manhã de terça-feira, tô acertando o dia agora, hein? Tô esquecendo mais, hein, Guga? De terça-feira, tá caindo tudo, despencando lá fora, a China caindo, as bolsas americanas caindo, todo mundo tá esperando os juros amanhã, mas amanhã é outro dia. Vamos pensar no hoje, pensar no agora, pensar na abertura. Tudo cai lá fora, queda comedida. Será que a gente se mantém acima dos 113 mil? Pois é, acho que a abertura vai ser, né, provavelmente vai ser para baixo, né? Nós tivemos a abertura de ontem para baixo. Tá? Mas mais uma vez, eu acho que o foco principal, tá? Acho que o foco principal, eu estava montando as boletas aqui. O foco principal é a gente acompanhar, né, qual é a tendência e qual é o direcional que o mercado ainda está tendo. Tá? Ontem, na parte da manhã, vimos muita compra. No final do dia, como a gente vinha conversando nesses últimos dias, né, o que o mercado fez, né, ao longo do dia? Foi devolvendo, de certa forma, essas compras. Tá? Finalzão do dia mesmo, depois das 5 horas, olha o rally que nós tivemos aqui de alta. Saímos lá de 112.400, né, muito próximo das mínimas da abertura. Nós estávamos nessa região e voltamos aqui, né, mais ou menos ali para o nível médio que o mercado estava trabalhando entre máximas e mínimas do dia de ontem. Tá? Quando eu faço a minha análise aqui, a gente já chega aqui nesse extremo, né, 113.090 pontos. Tá? Sinto aqui, Marco, que provavelmente aqui entre 112.840,
680, né? Imagino que seja o range que nós provavelmente vamos abrir, tá? Gosto dessas duas regiões aqui, né? Quanto mais abaixo abrir, pô, melhor, né? Bom mesmo seria que abrisse ali em 112 e 680, né? Nessa região aqui. E aí teria aqui uma chance. Pô, o problema é que o movimento é pequeno, né? 150 pontos. É pequeno, é pouco dinheiro. Né? O mercado assim, que está oscilando 1.500 pontos, né? Pouco mesmo. É pouco dinheiro, tá? Então, assim, os movimentos hoje para abertura, acho que tem muito mais risco do que retorno, tá? Muito mais dor do que prazer. Então, eu queria um movimento mais amplo do mercado, né? Quem sabe, pô, voltar um pouco mais amplo, sentir que está mais espichado e conseguir ter uma projeção maior, né? Pelo menos ali um range de 300, 400 pontos para poder pegar esse movimento, né? Que aí pode ter uma mão menor, pode ter, caso o mercado não se movimente, pô, o próximo nível de preço que vai se tomar posição, né? Permite com que tu tenha mais tranquilidade, né? Tem uma amplitude maior do mercado para poder tirar essa performance do mercado, né? Então, assim, para abertura hoje, é um dia um pouco mais salgado, ao meu ver aqui. Não tem um movimento tão amplo, apesar dos futuros lá fora estarem caindo com mais força, né? Agora, se o mercado resolver ter uma queda mais intensa, vamos imaginar que o mercado resolva abrir lá na região dos 112, ou mais, eu vou gostar, tá? Porque eu vou conseguir olhar o quê? Uma projeção em cima de um movimento mais afastado, não só esse movimento aqui de final do dia, porque outro dia foi muito trancado mesmo, e aí a gente consegue ver uma outra realidade, uma outra percepção, uma outra amplitude, né? Olhar para um outro ângulo do mercado. Não só esse ângulo aqui pequenininho, aqui pontual, aqui da última hora do dia, mas eu vou conseguir ver, né, alguma coisa mais afastada, mais distante. Tem vários movimentos, né? Se a gente for olhar, ao longo do dia de ontem nós tivemos vários movimentos de alta, né? várias entradas aqui de um fluxo comprador, né? Conforme a gente consegue ver aqui dos movimentos, e isso gerou janelas de oportunidade, obviamente, tá? Mas, infelizmente o movimento é pequeno. Quem gosta de pegar esses movimentos pequenos, tá? Maravilha, tá? Acho que comprar ali a 112, 680 para zerar a 112, 840, né? Tem aí um movimento, relativamente 150 pontos. Tem gente que gosta disso, né? Tem gente que opera 30, 40, 50, 60, 100 pontos, né? Eu gosto de pegar um movimento um pouco maior, tá? Me apetece mais, tá? Eu sou assim, Guga, eu gosto de movimento curtinho, cara. Então, cada um com Cada um com seus cada um. Então, mas tem aqui, tá? Acho que então ali, se abrir ali a 112, 680, Marco, para 112, 840, né? 830, acho que tem jogo aí para ti, então. Tá? Ó, tá abrindo a 112, 540 agora, por enquanto no leilão. Ó, por enquanto. Tá abrindo aqui embaixo, ó. Tá abrindo aqui, ó, no que seria meu limite máximo, né? 112, 430. Só que o dólar tá no leilão lá no 200, viu? O dólar tá no 200 no leilão. Tudo bem que tem ódio pra caramba, né? Ó, não, tudo bem, me agrada mais, ó. Dos 430 para 680, aqui tem 250 pontos, tá? Me agrada mais, tá? Obviamente que depois, abaixo disso, né, a gente vai olhar uma amplitude de mercado muito maior, tá? Que traz movimentos muito maiores também, né? Mas interessante, tá? Então, interessante, tá? Aqui tem jogo aqui. Tá? E o dólar, como tu disse, está lá nos 200? Tá, por enquanto, uma alta de 1% cotado a 5.200 cravado. Por enquanto, no leilão aí, tá perto para abrir, tem 2 minutinhos aí. Eu tinha aqui o 5.205, né? Algo por ali, 5.205. Tá lá no meu número lá. Né? Tá lá no mas já caiu por 188. Por enquanto, vai abrir com uma leve alta aí, por enquanto. Vamos ver 188. Né? Bom, tem que esperar. Emoção a gente vai ter o dia D amanhã, mas mercado hoje, não vai ficar parado até amanhã. Guga, cara, obrigado aí, viu? Amanhã tem muito mais aí, pré-marketing aqui contigo às 8h30 da manhã. Obrigado pelo dia, tá? Bom pregão pra você. Um abraço. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Falamos com o Guga Almeida aqui, que trouxe as projeções de mercado financeiro de abertura do dólar índice para nós. Rápido, hein? Dólar índice para nós, aprestou no pregão. Vamos fazer o seguinte, break 2 minutos, a gente volta com o segundo bloco com o convidado. Não saia daí, que é 2 minutinhos, papum.
BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Muito bem, muito bem. Estamos de volta com a segunda parte do pré-market. Eu sou Marco Prado e você está aqui na BMC News. Convidar para quem chegou agora, já se inscreve no canal aí. Vai lá, dá o joinha, dá o like aí para contribuir. Sempre é bom, like nunca é demais. Tinha falado da CVC no primeiro bloco, que a CVC caiu 14%. A Michele gentilmente mandou para mim aqui que a CVC desiste de comprar uma startup de viagens, On Travel, né? E esse motivo fez com que as ações da empresa ontem caíssem 14% e liderasse a perca aí do índice Bovespa no dia de ontem. Hoje é outro dia, o índice agora está abrindo aqui com uma queda de 0,38% e o dólar, que é dia de PETAX, dia de vencimento, subindo 0,31%. Estamos aqui, o nosso convidado de hoje, eu quero chamar para fazer o pré-market o Arlindo Souza, que está com a gente nessa manhã de terça-feira. Arlindo, bom dia e muito obrigado pela sua participação. Bom dia, prazer estar aqui. Bom dia para todos que estão acompanhando. Maravilha. Começar com a primeira pergunta aí, você que analisa as ações com tanto carinho, né? A gente está tendo a notícia da Petrobras aí de ter uma receita nos cofres aí de 430 milhões de reais na data de hoje. Papel que vem se sustentando aí depois de tanto, né? De tanto sofrer no final do ano, com o novo mandatário aí, com o novo time da equipe econômica, né? Estatal sofrendo bastante, o papel tentando se recuperar. Podemos aí pensar numa notícia positiva para a ação da Petro hoje, essa bagatela de 330 milhões, dá uma ajudinha, não dá não? Bom, 300 milhões é 300 milhões, né? 430 milhões, 430. 430. Mas, para o tamanho, né, do colosso que é a Petrobras, é irrisório, infelizmente. Falando assim de fluxo, né, do papel, infelizmente a gente ainda tem muita... Não vou nem dizer que é notícia negativa, propriamente dita, concreta, porque a gente tem muito mais, quando fala hoje de estatais federais, é muito mais ruído, né? Fica até difícil para a gente que analisa ações desmembrar o que é ruído, que de fato é uma sinalização. Temos aí a expectativa do Jean Paul Prats assumindo aí como CEO da companhia. Ponto que a gente ressalta é que a lei das estatais e o Estatuto Social da Petrobras ainda estão em vigor desde as alterações feitas lá no governo Michel Temer. E esses dois documentos ainda não dão respaldo para indicações políticas na companhia. E o que a gente viu aí foi a aprovação do TCU, a aprovação do próprio Conselho de Administração da Petrobras, de nomes que são claramente políticos. Então, está
está indo contra a lei que ainda está em vigor, né? A gente teve aquela votação relâmpago ali no final do ano passado, lá na Câmara dos Deputados, mas ainda falta a apreciação do Senado, isso ainda não aconteceu, né? Então, o mercado deve manter essa espera aí em relação ao papel, dado todos esses desdobramentos que a gente ainda tem bastante incerteza. Não querendo trazer para o lado político a conversa, porque o tema é economia, mas não tem como a gente abrir mão um pouco além do... falar um pouco, porque política e economia acaba andando muito de lado, né? Muito juntas, de mão dadas. A gente está tendo a provável eleição no Senado agora aqui, Pacheco e o Marinho, né? Voltou a disputa ali entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula, presidente Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro, acabou aí tendo esse embate aí pela briga no Senado. Tudo indica que, por enquanto, o Rodrigo Pacheco tem 42 votos, um a mais que o necessário, mas pensando numa parte econômica, né, por uma briga política, eu acho que o futuro realmente é um pouquinho mais complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho da decisão dos juros dos Estados Unidos, né, que nos interessa mais, que vai acontecer amanhã, no final do dia. A expectativa é uma alta de 0,25% aí do Banco Central americano. É isso mesmo, consolidado já, e a gente já pode pedir musiquinha do Fantástico aqui na Bolsa? Pode subir? O que você está vendo aí nesse movimento? A nossa expectativa é em linha com o consenso aí dessa alta de 0,25%. Os últimos dados de inflação americanas vêm dando uma certa, não tranquilidade, eu acho que não é a palavra exata ali para o Fed, porque a economia americana ainda mostra bons sinais ali, está com bastante fôlego. Então, vamos acompanhar especialmente o tom, né, após essa provável subida de juros pelo Fed. Qual que vai ser o tom ali em relação ao controle da inflação, ainda é um desafio bem relevante ali para o Fed, dado essa constante inflação, essa difusão da inflação americana. Legal. Se você me permite, eu queria só fazer um adendo em relação à eleição do Senado. Por favor, é importante sua colocação, por favor. Se a gente está falando de estatal federal, pessoal, infelizmente não tem como não falar de política, né? Em relação à eleição, né, no Senado, a gente tem o Pacheco e o Marinho. Acho que se a gente está vendo agora um acirramento ali na disputa entre os dois, falava-se larga vantagem do Pacheco, mas agora já tem ali algumas notícias indicando que o Marinho está chegando perto ali, né? Assim, na minha visão, pelo Marinho ter uma visão mais centro-direita, acredito que uma alteração, por exemplo, na lei das estatais, para liberar ali indicações políticas por parte do governo para as estatais federais, acredito que com ele isso seria um pouco mais difícil de ser aprovado, pelo menos nos moldes os quais foram aprovados na Câmara dos Deputados, lá naquela votação relâmpago. Então, acho que quem acompanha o papel aí pode ficar de olho nessa disputa, porque acredito que se sair o Marinho, aí, enfim, né, não dá para a gente julgar aqui qual a probabilidade disso, depende ali do voto dos senadores, mas se a gente tiver a confirmação da eleição do Marinho, acredito ser um bom trigger para o papel, porque o governo não vai conseguir fazer todas as mudanças ali que ele quer nas estatais. É importante você pontuar isso, né? Porque quem entrar ali liderando o Senado, a gente sabe que a articulação política ela vai ser muito, muito diferente, né? Então, a gente tem aí a possibilidade do Marinho indo pela retaguarda, mas assim pela votação ali, pelo que se tem pleiteado ali pelos números, parece que está bem distante ali, né? Parece que o Pacheco realmente está um pouco mais consolidado, né? E isso faz toda a diferença principalmente para quem está operando as ações aí, os papéis de estatais. Se você tiver alguma pergunta aí para a gente, por favor, deixe no nosso chat aqui, que eu vou dar bom dia. Me permita aqui, dando um bom dia para o Peter, que está aqui com a gente, Coach Traders, o Marcel, trader e galã, ele é trader e modelo. Estou com a gente todo dia aqui também, assistindo o canal. Marcel da Coach Traders, meu grande amigo. Quem mais? Momento Jabá, Vida de Lina também. O Daniel Antônio dando um bom dia para nós aqui. Se você tiver alguma pergunta para fazer aí, Fábio Tessaro dando bom dia.
O Takatoshi da O. A gente não lê tudo, que às vezes os caras colocam uns nomes pegadinhos aqui, dando um bom dia para nós. Se tiver uma pergunta pro Alindo aqui, pro Alindo Souza, já pode deixar no chat, que à medida que a gente for falando, a gente vai lendo aqui. Bolsa tá abrindo hoje aqui, olha, por enquanto o nosso índice caiu, mas já voltou mais um pouquinho, mas a queda ainda é de 0,33%. E o dólar opera em alta de 0,17%. Queria falar um pouco, Alindo, sobre o dólar. Dólar que fez um movimento de queda, acompanhando principalmente o movimento internacional nos últimos períodos, nos últimos dias. O dólar chegou a cair até, me permita, quando eu falo com você aqui, Alindo, eu coloco na tela, né? O dólar que chegou a esboçar uma queda vindo abaixo dos 5,100, não ontem, que esse gráfico está aí no de ontem, de 5 minutos, mas nos últimos dias, e hoje ele tenta aí reerguer, colocar a cabeça ali, mas parece assim, que é uma briga muito forte ali. A gente teve um fluxo de venda intenso, deixando a moeda, como eu te falei, abaixo dos 5,10, porém, ela voltou a subir nos últimos dias. Eu sei que é difícil, é o terror de economista, dólar. O que você consegue vislumbrar alguma coisinha? Vamos falar o seguinte, está num horizonte muito curto, não vou nem falar meio do ano, final do ano, porque é impossível prever. Dólar é fluxo, é o cemitério de reputação. Dólar é maluco. Mas não sei como eu estou operando isso aqui, mas vamos lá. Acho que a curto prazo, né, o que a gente pode colocar assim, bem curto prazo mesmo, hoje e amanhã, em relação, eu acho que especialmente ao Copom, né, vamos ver aí qual que é o tom que o Banco Central brasileiro vai utilizar. E se a gente pode continuar vendo, por exemplo, o movimento de carry trade, para o pessoal trazendo o dólar para cá, porque a gente tem taxas de juros muito atrativas. Eu acho que esse a curtíssimo prazo seria um trigger ali para se acompanhar em relação à moeda e, naturalmente, o macro, né, pessoal? Eu falei isso aqui, mas já pode sair uma notícia aí de alguma fala lá de Brasília e botar por terra tudo que eu falei. Então, acompanhar isso aí bem de perto, especialmente Brasília e BC. Perfeito. Eu queria que você, por favor, se você desse a gentileza de explicar para quem está assistindo a gente o que é o carry trade, né? Porque as pessoas não sabem que é realmente essa troca aí dos juros, o dinheiro vai para onde o juros está correndo mais alto, né? Dando um bom dia para Amanda também, Coracini, dando um bom dia para nós, e depois eu tenho um papel aí para você dar uma analisada, uma solicitação do próprio Marcel. O que é o carry trade, Alindo? Fala para o telespectador nosso aqui que não sabe a gíria de mercado. Bom, perfeito, pessoal. Bom, imagina o seguinte, você consegue tomar um juro lá nos Estados Unidos, você vai lá e toma emprestado numa taxa baixinha, vou chutar aqui 5% ao ano, e aí você pega esse dinheiro em dólar e traz aqui para o Brasil e empresta esse mesmo dinheiro para o governo, pagando aí um IPCA mais 6,5%. Então você tem um juro americano nesse patamar e você tem um juro brasileiro nesse patamar. O que você receber ali de rendimento que você emprestou para o governo brasileiro, você vai pagar a tua dívida lá nos Estados Unidos. Estou dando os Estados Unidos aqui como exemplo de moeda forte, e essa diferença aí você vai colocar no bolso, né? Então isso acaba por trazer um bom fluxo aí de capitais do pessoal aplicando aqui em títulos de renda fixa, especialmente os títulos públicos nacionais. Maravilha, obrigado pela explicação. O que move o dinheiro é os juros do mundo, né? Sempre foi, né, o Alindo? Eu sempre aprendi isso, desde quando entrei no mercado financeiro, falava o seguinte para mim, cara, esquece tudo que é aplicação. O dinheiro corre para onde está pagando mais. Então a pergunta do investidor é o seguinte, se ele tiver, sei lá, 10 mil reais hoje sobrando, o que ele faz com os 10 mil para daqui a um ano estar sobrando mais? Ele compra dólar? Ele compra ação da Petro? Ele vai para os juros? Então assim, na final de contas, os juros, né, é o que movimenta realmente a economia, o que move o dinheiro no mundo é os juros. E a operação de carry trade, como o Alindo explicou para nós, muito obrigado pela sua explicação. Alindo, o seguinte, bucha para você aqui de manhã, cara, uma bucha aqui, bucha não, né? Mas o Marcel pediu gentilmente aqui uma pergunta, o que você acha da Tend 3? A
Tenda, acho que é construtora, infelizmente não está no meu rol de acompanhamento. Não tem Marcelo, problema. É isso? Marcel. Não está no meu escopo, tá, Marcel? Desculpa o nome. Marcel. Não tem problema. Mas você pode, para não te deixar na mão, tá? Checa, se você tiver acesso aí ao TC, a gente tem alguns acompanhamentos aí de construtoras, você pode checar ali a nossa cobertura. Qual o segmento que é a sua preferência, Alindo? Bom, hoje eu acompanho aqui o setor de utilities, setor elétrico, saneamento e petróleo e gás. Entendi. O que você está achando aí da energia, principalmente renovável, para os próximos anos? Ela realmente vem acelerando cada vez mais e são empresas com uma prospecção bem otimista para o médio e longo prazo? Bom, vamos por partes, né? A gente tem, na verdade, hoje no Brasil um problema bom, né? Que é um excesso de energia renovável. Finalzinho ali de 2022, início agora de 2023, o volume de chuvas ali contribuiu bastante para a situação dos reservatórios. Então, você olha ali reservatórios da Sabesp, Sanepar, reservatórios ali do Sistema Interligado Nacional, todos eles estão com as máximas ali dos últimos anos. Então, isso trouxe os preços da energia para baixo, né? A ANEEL até aprovou agora a tarifa, a bandeira verde aí para o mês de fevereiro. Então, o preço da energia está muito barato no Brasil e a nossa expectativa é que ele siga muito barato no decorrer desse ano de 2023. E isso tem algumas implicações. Para quem é um consumidor muito forte de energia, grandes indústrias aí, indústria de alumínio, por exemplo, a CBA, isso é muito bom porque você vai ter um insumo ali na sua produção que vai custar muito barato nesse ano, pelo menos. Só que isso é um desafio muito grande para as geradoras. Algumas geradoras que não têm uma energia, uma geradora que tem energia descontratada no seu balanço energético, que vai precisar vender à vista, isso passa a ser um problema. Eu vou dar aqui alguns exemplos. A própria Eletrobras ela tem um volume muito grande de energia saindo do mercado regulado, ali do regime de cotas, para o mercado livre. Então, isso vai gerar algumas perdas ali para a empresa. A própria Engie, por exemplo, tem um projeto bem grande ali do Serra do Assuruá, que deve entrar em operação no final do ano que vem. Então, a gente não sabe ali qual que vai ser o preço de energia. A gente estima ali que o preço mínimo para o projeto eólico hoje vale a pena de R$ 160, R$ 170 reais por megawatt-hora. E hoje o preço spot está a R$ 56 reais. Então, é um desafio aí para essas empresas conseguirem entregar geração de riqueza. Por outro lado, a gente tem também geradoras que estão com um balanço energético com uma situação muito favorável, que é o caso, por exemplo, da Auren Energia, que contratou aí todo o seu portfólio de energia para os próximos anos a preços bem atrativos ali, 180, quase 200 reais por megawatt-hora. Então, temos boas perspectivas para esse papel. E a gente tem que contar também que essa guerra que começou ano passado aí entre Rússia e Ucrânia, que trouxe uma percepção diferente, né, para as empresas, e essas empresas de energia aí, por uma questão de escassez, tiveram que acelerar o processo de crescimento, né? Então, a gente teve um avanço muito significativo e vai ter um avanço ainda, continuar, porque o mundo entendeu que não vive, que pode até viver sem internet em algum período, mas sem comida e sem luz e gás, não tem internet que aguente, né? Então, esses foram os principais recados, né, para essa guerra. A gente vivia ali nos últimos anos booms de ativos, especialmente tech, mas você tem que comer, você tem que o cara não come se nuvem, aquecer, né? No inverno. Exatamente. O cara não come o que está na nuvem. Os ativos reais ali voltaram a ter valor. Sim, e aí teve a percepção, essa mudança aí, né? E a questão é que tá a pergunta, né? Qual é a manobra, né? Quem tinha essa percepção? O investidor, o gestor, a pessoa que poupa, o mercado financeiro como um todo, ele só aprende na prática, não adianta, né? Existem aquela manobra que você faz de proteção, se redear, pensar no investimento, mas o geral é que ninguém vai acertar na pinta não, porque bola de cristal ninguém tem, ninguém sabe para onde vai, né? Se fosse assim ficaria mais fácil. Lindo. Olha, eu quero agradecer demais a sua participação.
Desculpa as pessoas no chat aí que acabaram pedindo algumas ações aqui em que a gente não vai conseguir traçar, mas o Arlindo vai voltar sim, né? O Arlindo volta aí futuramente, só para poder falar alguma... Só uma pergunta da Maria Arruda aqui, que perguntou se Anel 3 é um bom papel. Se que você acha aí, Anel 3 está dentro do escopo, energia, Anel, né? Tanto indica, tanto papel, tanta coisa na cabeça que a ação que fala que eu me confundo às vezes aqui, Arlindo. Olha, vou ficar em cima do muro. A minha visão para o papel é neutra, tá? Então acho que não vejo como boa simetria a entrada. Ela até parece ter múltiplos atrativos ali, quando a gente olha valor patrimonial, EV/EBITDA, etc. Mas isso tem um motivo, pessoal. Se vocês olharem aí os últimos investimentos que a empresa fez, especialmente em linhas de transmissão, a TIR, né, a taxa interna de retorno desses projetos, são bem baixas. Então, são abaixo ali do que de NTNB, por exemplo. A NTNB está pagando hoje 6,5% de juro real. E a TIR dos investimentos aí realizados por essa empresa, a gente estima aí 4%, 3% até. Então, vemos um probleminha ali de alocação de capital, tá? Então, ela é aparentemente barata, mas tem alguns motivos para isso. Eu destacaria especialmente a alocação de capital. Maravilha. Conversamos aqui com o Arlindo Souza, que é da ação de casa de análise TC Matrix. É isso mesmo, né, Arlindo? Isso mesmo. A gente está aqui lendo direitinho, tanto ó, câmera aqui, número aqui, estamos se virando os 30 aqui. E de vez em quando saem umas coisas erradas aqui, mas geralmente a gente acerta na maioria. Arlindo, obrigado mais uma vez pela participação, um ótimo dia, bom pregão para você, viu? Eu que agradeço e bons negócios aí para vocês. Um abraço. Beleza, gente, vamos continuar aí porque o mercado ainda está rolando e a bolsa já está aberta. Bolsa que agora, nesse momento, voltou a subir mais um pouquinho, mas trabalha abaixo da mínima de ontem. Nosso índice aqui, esse é o dólar. Vou colocar o índice. Indifut, o índice futuro que é o futuro do índice Bovespa, onde estão as principais ações da Bolsa Brasileira, operando a 112.800, com uma queda de 0,22%. Aqui, o índice aqui, olha como ele está distante daquele 115 que bateu, caiu um pouquinho. Vamos colocar num gráfico mais próximo, num tempo mais curto. Aqui já é um outro dia, né? Ele abriu aqui abaixo do dia, abaixo o dedão, aqui ó. Trabalha em média ali uns, sei lá, 200, 300 pontos da máxima pontuação de ontem. Lembrando que as bolsas lá fora caem, né? Lá fora cai tudo, esperando o principal indicador da semana, que é a decisão do Banco Central Americano. A decisão do Banco Central Americano é tão importante amanhã que mexe tudo, criptomoeda, tudo vai andar amanhã com a decisão do Banco Central. Se vier em linha, tem um ajuste natural. Mas se vier fora, anda tudo, né? Anda até principalmente aí tudo que é de investimentos. Então, criptomoeda também. Falando em criptomoeda, o Bitcoin, hein, gente? Fazia tempo que eu não falo, tipo, 22 mil, 23 mil dólares aí. O Bitcoin subiu, né? Voltando, lembra que ele estacionou uma época no passado, 22, 23, 24, 20, aí foi as mínimas, ficou o final do ano todinho ali, um período bem ruim, e 24 mil dólares hoje, pelo cenário que a gente estava vivendo o ano passado, né? Até que não é tão mal assim, mas não é bom, porque o Bitcoin estacionou naquela primeira barrigada dele a 40 mil dólares, depois 30, depois 20, só veio ladeira abaixo. Mas não sou especialista e analista de criptomoedas, mas falando que a intenção é a seguinte, que a decisão do Banco Central amanhã mexe tudo, inclusive até criptomoedas. Vamos ver o dólar aqui, vou só dar uma ferramenta que eu sempre gosto de trazer, não é um mapa de calor não, que só para ter uma ideia de quem está operando, esticar isso aqui, convidar você que chegou agora também, meu Deus do céu, é que tem um computador na frente aqui, eu já mostrei para vocês anteriormente, né? Esse computador aqui na frente é o computador pessoal que eu uso,
não só para fazer as operações, mas também para fazer receber algumas informações aqui, para não ficar com o WhatsApp aberto na tela para vocês, né? E vocês vão ficar vendo meu WhatsApp aí fica ruim, né? As guinas, as minas mandando mensagem, aí fica ruim. Dólar índice que fechou a 113.050 e trabalha aqui agora no 112.800, muito próximo. Mas 0,5% de queda hoje no índice é algo em torno de 112.500 pontos. 1% ainda é acima de 112 mil pontos. 1% de alta hoje já vai para cima de 114 mil. Quem sabe engata lá, né? O futuro para 117, 118. Mas o mercado realmente está acompanhando a decisão do Banco Central americano que acontece amanhã. Vamos ver o dólar aqui, o dólar futuro, nessa mesma ferramenta. Dólar que fechou a 5,148. Dólar que está operando 2, 3 pontinhos aí acima do preço que ele fechou. Mas ele chegou a subir ali, não bateu essa alta de 0,5%, que seria 73. Ali ele calçando aqui 1% de queda, um detalhe, 1% de queda, é esse ponto importantíssimo do dólar, que inclusive 5,0596 foi a Petax de ontem, muito próximo ali, a Petax foi 0,95. Esse preço aqui, 5,096 ali do dólar, é uma rocha agora, formou ali um triplo bloqueio cubano, né? Um suporte importantíssimo nessa região aqui dos 50,96. É 55 pontos do preço que está trabalhando aí. Pode acontecer? Pode. Tem mercado hoje, tem mercado amanhã, tem muito mercado pela frente. O setor financeiro ontem fechou em alta, né? A gente teve a Petro ontem com uma alta de 0,41. Vamos ver o comportamento da Petro, o comportamento da Petro hoje, né? E eu quero trazer só o calendário, que hoje tem número importante para sair sim. O calendário de hoje, a gente tem confiança do consumidor nos Estados Unidos, meio-dia. Terça-feira, meio-dia. E depois tem o PMI que cai em China, mas só 22h45, e esse horário com certeza eu já estou dormindo, porque a gente dorme cedo que acorda cedo. Eu quero também dar uma pincelada aqui nas bolsas lá fora para passar para vocês o panorama de que, com exceção da Itália que sobe 0,16, o resto negativo, assim como a nossa bolsa. Então, aqui o Brasil opera muito próximo ali ao preço de fechamento. Uma última análise aqui para quem está acompanhando a gente e operando o mercado futuro, o Times in Trades, e dá uma olhada no saldo, ver se tem alguém atuando com um pouquinho mais de vontade. Não tem não, gente. O índice aqui, o preço médio do índice está no 112.700. Aqui, hoje, o preço médio negociado. Ou seja, o índice agora está trabalhando acima do preço médio. Ou seja, o fluxo de compra um pouco mais intenso, né? Pode ser que o índice suba ali e, quem sabe, né, volte ao preço de fechamento para a Bolsa trabalhar 0 a 0, que só apenas 0,20% aí. Ou seja, está aqui do lado. Já no dólar, vamos ver se tem algum participante em destaque. Não tem não. Dólar também aí, já o dólar é diferente do índice, né? O dólar trabalha com fluxo um pouco mais vendedor e o preço que ele está trabalhando agora, ele está abaixo do preço médio do mercado. Então, um fluxo um pouco mais de venda. Então, o índice um pouco mais comprador, o dólar um pouco mais vendedor nessa abertura aqui de terça-feira, dia 31, último dia da rolagem do dólar que muda o vencimento. Na verdade, já está acontecendo um vencimento novo, só que o contrato que se encerra no mês, ele tem a famosa janela de Petax, né? Então, são 4 janelas repetindo o horário. Às 10 horas da manhã, às 11 da manhã, meio-dia e 1 hora da tarde. O Banco Central, todo dia, ele usa essas prévias, ele faz a média dessas janelas para fazer a Petax do dia, né? Então, Petax do dia que tem a variação do dólar comercial.
na noite, né, no fechamento do dia, as empresas que exportam e importam saberem qual é a cotação do dólar oficial do dia. Então ela tem essa cotação só a partir da 1h, aonde já foi constituída essas 4 janelas. Então hoje, por ser a PETAX mensal, hoje 9 da manhã, 10 da manhã, 11h30 de 1, devemos ter um movimento um pouco diferente no mercado de dólar. Então você que opera o dólar futuro, se liga, fique esperto, que hoje tem PETAX, com meio-dia, um número importante nos Estados Unidos, né? E todo mundo aguardando a decisão amanhã do Banco Central americano sobre a sua política de juros, a decisão do FONC e do Copom, chamado FOMPOM, que sai amanhã, super quarta-feira. Mas hoje tem mercado. Vou encerrando o dia por aqui? Vamos encerrando. Agora vocês vão continuar na programação da BMC com a Paula Moraes, com o Felipe Nascimento no BMC News com mais informações de mercado financeiro. Quero agradecer demais a sua audiência, paciência, um bom pregão e amanhã a gente volta com mais pré-market. Um beijo, valeu! BMC News, informação que gera valor.